Então vamos lá, pessoal. Agora vamos começar o que interessa. A proposta desse webinário era a gente discutir um pouquinho sobre Doppler de fístula, que é uma coisa que todo mundo pede para a gente fazer cursos, e porque a gente percebe que há uma certa dificuldade das pessoas de terem acesso à fístula, a um treinamento específico de fístula. Então, em comemoração aos 25 anos da clínica, eu não queria deixar passar esses 25 anos de existência da Fluxo sem um evento que fosse a característica da Fluxo, que assim, apesar do curso ser um curso relativamente recente, a gente tem menos de 10 anos fazendo o curso, mas a formação de Doppler já vem há muito tempo. Eu comecei a ensinar Doppler em 1998, na época que eu voltei para o servidor já como assistente. Então, a ideia desse webinário era isso aí, comemorar esses 25 anos da clínica com essas duas aulas aqui de teóricas. A gente está programando para o ano que vem fazer um curso de fístula e espero que dê tudo certo, e se vocês tiverem oportunidade, vocês vão receber contatos e a gente vai avisar, e quem tiver interesse pode fazer. Então, vamos começar. Esse o ultrassom vascular, ele é muito importante na fístula arteriovenosa porque ele está presente em todas as fases da vida da fístula. Se você tiver que escolher um exame de Doppler que seja altamente valoroso para o paciente, eu diria que é o Doppler de fístula arteriovenosa. Desde o mapeamento, que é antes do procedimento, até o intraoperatório, vigilância, maturação, e depois, quando tudo deu errado, você volta para o ultrassom Doppler para poder achar um substituto novamente. Então, essas avaliações, dentro dessas avaliações, o Doppler é considerado o método o melhor método para poder, na verdade não o Doppler, só o ultrassom Doppler, né, o melhor método para a gente avaliar as veias nesse pré-operatório e as artérias nesse pré-operatório, né? Então a gente tem alguns dados de literatura, mostrou que esse estudo randomizado aqui evidenciou uma taxa de falha primária de 25% naqueles pacientes que foram submetidos à fístula, a confecção do acesso, sem ultrassom pré-operatório, comparável a uma taxa de falha de 6% dos pacientes submetidos com ultrassom pré-operatório. Então, esse estudo já mostra que aqueles pacientes que fizeram uma avaliação pré-operatória com mapeamento tiveram uma melhor performance de perviedade em relação aos que não fizeram, né? E o que é esse mapeamento? Quando a gente pede, a gente percebe muito isso lá no hospital. Uma característica da gente é o seguinte: a gente tem um serviço hospitalar e um serviço privado. No serviço privado, a gente tem muito pouco encaminhamento de paciente de outros colegas vasculares. A maioria são exames da própria clínica ou de alguns convênios que a gente tem. Já no Mário Covas, no hospital, os nossos clientes são os nefrologistas e alguns vasculares. E uma coisa que a gente percebe mesmo em alguns vasculares é que na hora de pedir uma avaliação pré-operatória, pedem só da parte venosa. E muitos deles, às vezes, pedem da parte do sistema venoso superficial. E isso é mais evidente naqueles pacientes, naqueles colegas que são nefrologistas e não vasculares. Os vasculares, principalmente aqueles vasculares que já fazem Doppler, eles fazem um pedido que inclui arterial, venoso, superficial e profundo, que é muito importante dentro desse conceito. Então, aqui são diversas técnicas de confeccionar o acesso, né, desde da fístula clássica de Brescia-Simino, que é a radiocefálica, até a transposição de basílica e eventual colocação de enxerto de PTFE para fazer a fístula, né? E geralmente a gente tenta levar essa anastomose o mais distal possível, para você ganhar ao longo do tempo, sabendo que todas essas fístulas têm uma vida média relativamente curta. A ideia é a gente fazer com que essas tenha outros terrenos mais proximais para você fazer uma fístula, caso essa fístula mais distal não funcione adequadamente. E aí, como é que a gente faz? Existem várias técnicas de posicionamento de paciente, então, mas no geral, o que a gente faz? Quando a gente está avaliando o sistema venoso profundo, a gente faz o exame com o paciente deitado, tá? A gente põe o paciente deitadinho, não coloca o garrote no primeiro momento para avaliar esse sistema venoso profundo. A gente começa desde
a veia subclávia proximal e, com frequência, a gente tenta olhar as inominadas. Se você tem um transdutor convexo, isso já ajuda bastante. Se você não tem um transdutor convexo, fica mais difícil. Quem tem a disponibilidade não setorial, como está nessa fotinha de baixo, melhor ainda, porque você consegue ver mais profundamente, né? Então, a gente vai analisar a subclávia proximal, a subclávia média, distal, axilar, avaliar também a jugular, né, a jugular interna. Eu gosto de também fazer uma avaliação da jugular externa, mas geralmente quando você está ali no segmento proximal da subclávia, você já consegue identificar bem a jugular externa. E aí vamos seguindo, no sentido distal, né? Então, a gente começa proximal da subclávia e vai até as veias radiais e unares, que eu não vejo tanta importância de avaliar assim. Mas, de qualquer maneira, faz parte do protocolo. Do antebraço para baixo, as veias profundas, a gente tende a fazer basicamente compressibilidade. Então, uma coisa muito importante que a gente vê aqui nesse exame das veias proximais é essa avaliação, esse padrão de fluxo pulsátil. Então, quanto mais proximal você tiver em relação ao coração, quanto mais próximo ao coração, mais pulsátil essas veias serão. Então, o padrão de onda típico de uma veia subclávia é um padrão pulsátil, atrial, com variação respiratória também. Então, você vai ver um padrão pulsátil associado a isso, uma certa variação de amplitude das ondas, que é o componente respiratório. No sistema venoso superficial, a gente pode fazer uma... Aí tem várias técnicas, a gente acabou de fazer uma monografia de uma residente nossa recentemente, a Bruna, e a conclusão que nós chegamos é que o melhor jeito de você medir as veias para você obter o melhor calibre é com o paciente sentado com garrote. Então, o que a gente tem tendido a usar hoje, cada vez mais, é colocar o paciente sentado, quando é possível, com garrote proximal. Quanto mais confortável em termos de ambiente for a sala, melhor. Se você tiver um gel aquecido, melhor, porque você não tem espasmo na veia. E uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é o peso do transdutor sobre a veia. Então, quanto mais magro o paciente maior é a probabilidade, a possibilidade de você, só com o peso do transdutor e da sua mão, conseguir pressionar a veia e colabar, ou parcialmente colabar, e na hora de você medir o diâmetro, a veia tem um calibre menor do que esperado. Uma diquinha é assim, se a veia não estiver bem redondinha, é porque frequentemente você está exercendo pressão sobre ela. Se ela estiver meio... um formato de elíptico, né? Uma outra macetinha, se o paciente for muito magro, você coloca um coxinho de gel. Em vez de você encostar o transdutor na pele, você encosta o transdutor no gel, aí fica uma camada escura, preta de gel, e aí você não tem pressão nenhuma sobre a pele, né? Então a gente avalia o calibre da veia. O ideal é que você tenha um diâmetro mínimo de 2 milímetros se você não usar garrote, 2,5 se tiver garrote, mas isso também depende muito do biotipo do paciente. No geral, a partir de 2, 2,5, dependendo da carinha da paciente, da veia, se ela não tiver nenhuma lesão luminal, a gente já leva a possibilidade de ser compatível com a confecção de um FAV. E faz a compressibilidade para avaliar justamente se ela não tem conteúdo sólido dentro dela. Em relação à profundidade, o ideal é que você tenha uma profundidade máxima de 5, 6 milímetros no máximo, que é o ideal, né? E principalmente naquelas veias basílicas, que frequentemente a gente faz uma superficialização em alça, né? Então, essa é a imagem típica que a gente vai querer ver no pré-operatório da confecção de FAV, que é essa imagem bolinha, e na hora de medir, a gente vai medir sempre a luz, íntima, e não adventícia. Tá? Lá no nosso serviço, a gente faz um protocolo de mapeamento desse jeito aí. São 3 medidas do braço, 3 medidas no antebraço e uma medida na interlinha, considerando que é um ponto mais crítico da veia cefálica e também da veia basílica por conta ali da intermédia cubital, né? Então, são 7 medidas, tanto para a basílica quanto para a cefálica, só que a basílica, a gente só vai para o antebraço quando realmente não tem nada no braço, né? Então, a gente parte de uma medida desesperada de tentar achar alguma veia. Uma coisa que a gente faz para facilitar na hora de fazer o laudo é nominar a veia desse jeito, ó. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ou de B1 a B7. Então, C de cefálica e B de basílica. Porque na hora de fazer a foto, se você vai fazer a foto, coloca lá assim, veia cefálica, direita, braço proximal,
você escreveu uma frase. Se você coloca C1, ou no caso, se é direita, CD1, ou seja, cefálica direita 1, é muito mais rápido. Aí a gente passa essas medidas para a secretária, lá ela tem anotado direitinho o que é C1. C1 é veia cefálica proximal de braço. E assim vai. Então fica bem prático para confeccionar o exame na hora de documentar a foto. Então, vamos lá, ver. O que é importante para ver? Então, se elas terem uma profundidade menor que 5 milímetros, tem um diâmetro maior do que 2 ou 2,5 com garrote, extensão do calibre adequado de pelo menos 10 centímetros, então isso é o ideal, pelo menos mesmo, né? Porque 10 centímetros é no limite. E com o sistema venoso profundo pérvio, aí entra, entre aspas, mas é uma coisa que você tem que documentar. Porque se tiver alguma lesão no sistema venoso profundo, você tem que descrever essa lesão, e quem vai avaliar se isso vai ser um impeditivo ou não de confeccionar a fístula é o médico assistente. A ausência de estenose da veia central e ipsilateral é fundamental. Pode até ter estenose, mas você tem que dizer que tem estenose. E nas artérias? Vamos lá. Então, a gente fez o mapeamento venoso profundo, ok, não tem nenhuma estenose, não tem nenhum trombo, e a gente faz o mapeamento venoso superficial, temos lá uma veia cefálica toda boa até C7, então provavelmente pela veia daria para fazer uma radiocefálica. Agora vamos ver a artéria. Então a gente vai avaliar desde a origem da subclávia, lembra que a subclávia é uma artéria muito acometida por aterosclerose, lembra que a gente faz fístula preferencialmente à esquerda, quando é possível, e nós vamos avaliar como qualquer doença arterial, desde a perviedade até a presença de placa aterosclerótica ou dilatação, estenose ou compressão estricta, o que seja. A gente vai avaliar como se fosse um sistema arterial comum, de membro inferior e de membro superior, procurando lesões, né? Que fazer uma análise espectral com volume de amostra que respeite aqueles parâmetros todos. Então, um volume de amostra pequeno, ou pelo menos próximo da metade do diâmetro do vaso, com angulação adequada. Na verdade, a gente não precisa ser tão xiita nesse aspecto, mas o que não pode deixar passar é uma lesão, porque isso pode comprometer a fístula. Muita atenção para aquelas artérias que bifurcam alto, as braquiais que bifurcam alto. São muito frequentes. A literatura recente chega a falar entre 20% a 30% dos pacientes podem ter essa duplicação alta, essa bifurcação alta, ou duplicação de braquial, que seja, eu prefiro chamar de bifurcação alta. E isso também na literatura é descrito que artérias braquiais que bifurcam alto tem uma perviedade menor das fístulas, principalmente quando essas fístulas são, entre aspas, braquiocefálicas, né? Porque você vai ter uma braquial que, na verdade, já não é uma braquial, é uma radial ou uma ulnar, com calibre menor do que o esperado. Então, isso é muito importante, tem que ser descrito no laudo também. Uma outra coisa que é importante aqui, em termos de doença arterial. Paciente velho, paciente idoso, paciente com mais de 60 anos de idade, principalmente se for diabético, lembre que muitos desses pacientes têm a calcificação tipo Monckeberg, e às vezes lesão, calcificação bem intensa que compromete a anastomose na artéria radial. Então, o paciente tem veia boa, um fluxo arterial, às vezes até de alta resistência normal, só que a parede é extremamente calcificada. Fica a critério do cirurgião se vai fazer a anastomose na radial ou não, mas você tem que descrever. E eu, além de descrever, eu gosto de fazer uma foto bem bonita para que o colega tenha real noção do que é a calcificação que a gente está falando. É interessante fazer a teste da hiperemia reativa, né, usado nos casos de calcificação difusa, na suspeita de oclusão na radial ulnar, que a gente vai fazer o teste de Allen, e nesses casos aqui, você pode fazer desse jeito, você pega cada artéria com a mão fechada, com força, depois a gente comprime manualmente cada uma daquelas artérias e avaliamos separadamente, observando se o índice de resistência é menor que 0,7, porque isso é um indicativo de que há uma obstrução em alguma parte ou alguma dessas artérias. Uma outra possibilidade é colocar um manguito proximal também na artéria ser monitorada, a gente insufla 50 mililitros de mercúrio acima da PA sistólica por 5 minutos e se desinsufla rapidamente. Na ausência de lesões, o fluxo deve ter aumento da VPS e da VDF. Lembrar que é frequente quando você faz esses testes de comprimir a artéria, durante um tempo você vai ter queda da resistência, porque aquele membro ficou em regime isquêmico, houve liberação de óxido nítrico. Então, eu tomar muito cuidado com esses testes, porque às vezes você tem uma queda da resistência temporária e aquilo não quer dizer absolutamente nada.
o ultrassom no acompanhamento da fístula propriamente dita. O ênfase aqui não é falar sobre acesso com prótese, mas acesso com veia, somente com veia. Então, vamos lá. Esse caso, eu sempre começo minhas apresentações de fístula com esse exemplo aqui. Essa é uma moça que a gente fez uma fístula nela uns anos atrás. O interessante é que ela passava com a gente lá no Mário Covas e fazia o mapeamento de veia. Ela é uma diabética relativamente jovem e ela fazia mapeamento de veia e nunca a gente conseguia uma veia legal e ela usava catéter. Aí chegou um determinado momento da vida dela que ela apareceu lá para mapear novamente, com aquele catéter já fazia uns 2 ou 3 anos, e eu consegui encontrar uma veia cefálica, assim, meio no antebraço, meia boca, mas vale a pena tentar. Ela é uma fisioterapeuta, e aí nessa fotinha aparece a fístula dela que a gente fez, né? Só que ela estava tão acostumada com catéter que ela não queria ficar com o braço feio e ela usava aquele catéter direto. E nisso, a gente tentava convencê-la a usar a fístula, coisa e tal, e ela não queria fazer fístula. Aí, em determinado momento, ela tinha um convênio no plano de saúde, ela falou, doutor, posso procurar o senhor no consultório? Eu falei, tranquilo, não tem problema. Aí ela chegou no consultório, a gente resolveu fazer uma fístula nela, ela aceitou, né? E a gente tentou essa fístula, uma radiocefálica mais alta, onde ela tinha um acesso razoável. E aí ela mandou esse e-mail para mim, na verdade ela colocou no blog dela essa descrição, né? Quando a pulsação da fístula deu certo, tirei o catéter, cheguei em casa e tomei um banho de quase 1 hora. Peguei uma bucha e sabonete líquido e passei no corpo todo, principalmente no pescoço, onde ficava o catéter. Passei tanto sabão que fiquei toda branca, parecendo que estava toda engessada. Essa declaração que ela fez, para mim, ela sintetiza bem o que é o doente renal crônico, né? É um paciente sofridaço, com uma expectativa de vida engessada, limitada, que fica preso numa máquina 3 vezes por semana, 3 a 4 horas por dia, cada vez que ele vai lá. E, para mim, eu tenho um apego muito grande com esses pacientes. Apesar de ser um ecografista, a gente opera, não faço tanta fístula assim, mas a gente tem um movimento no consultório que é razoável. E, e lá no Mário Covas a gente faz o segmento, faz o mapeamento, procura os problemas das fístulas, né? Então, é o tipo do paciente que ele é muito caro para mim. Talvez seja dos pacientes vasculares aquele que eu mais tenha apego, porque ele tem uma condição, uma esperança, diferente do paciente com gangrena, do paciente com DAOP grave, que a gente sabe que tem um limitador importante, e muitos desses pacientes são jovens, os renais crônicos, né? Então, qual é o objetivo da vigilância? A gente tem 2 objetivos básicos de vigilância. Quando eu falo de vigilância, é o exame pós-confecção da fístula, né? Então, o primeiro objetivo é a avaliação da maturação da fístula. Esse é um objetivo que é questionado por alguns fistuleiros, né? Aquele pessoal que tem um movimento muito grande de fístula, eles questionam a maturação. Realmente não é na literatura não é muito claro qual é o valor do ultrassom na maturação, mas o fato é que, como eu falei para vocês no começo da outra aula, eu vejo o ultrassom Doppler se casando perfeitamente com a fístula. Eu acho que essa avaliação da maturação, ela já mostra para a gente algumas alterações que já vai te indicando a possibilidade de correção que seja necessária. Então, eu particularmente gosto de fazer a avaliação da maturação da fístula nos primeiros 30 dias depois da confecção da mesma. E, além disso, o que é clássico de Doppler em fístula é a detecção de lesões que podem comprometer o fluxo, né? Sejam essas lesões estenóticas, lesões obstrutivas na veia eferente, na veia de drenagem, a presença de trombos, que está dentro dessa. Na verdade, essa obstrução venosa aqui fala mais em termos de deságue proximal, né? Subclave, inominada, a presença de trombos na própria fístula, né? E dilatações, que a gente sabe que é muito comum nesses pacientes, né? Então, essas são as grandes indicações para detecção de lesões, ou seja, o que esse doente chega para a gente? Como é que ele chega para a gente, na maioria das vezes? Você está lá, faz o exame de fístula porque a fístula deu algum problema. E esse problema está muito relacionado com dose de diálise. E a dose de diálise vai mudando, a dificuldade de punção é uma outra queixa muito frequente, e o paciente, ele ajuda muito nesse ponto, porque você chega para ele e pergunta assim, olha, por que pediram exame para você? Olha, doutor,
Quando eu faço diálise, a pressão aumenta muito, o fluxo é baixo. Então, de acordo com o que ele fala, você já vai se precavendo do que você vai encontrar. Ou dói a mão quando faz a fístula, a diálise. Então, são coisas que já vão dando um indicativo para você, que às vezes o doente informa melhor do que o pedido do colega. E quando que a gente inicia essa vigilância? A ideia de iniciar a vigilância, eu particularmente gosto de fazer no intraoperatório, principalmente para essas fístulas que são meio de exceção. Então, por exemplo, essa aqui é uma fístula braquio-braquial. Então, foi uma artéria braquial, uma veia braquial que a doutora Viviane e o doutor Rafael, aqui da clínica, eles fizeram uma translocação dessa braquial. Então, esse é o tipo da fístula que exige um Doppler intraoperatório, porque é uma fístula totalmente, assim, não é o habitual, né? Então, você não quer perder uma fístula dessa com um problema técnico no intraoperatório, ou um problema de trajeto, por exemplo. E o que a gente vai avaliar? As anastomoses. A artéria doadora aqui nem é tão importante, porque, teoricamente, você já avaliou previamente, né? Então, as anastomoses são muito importantes. A presença de kinks dessas transposições, né? Às vezes você faz um trajeto com a veia fica muito angulada, isso pode comprometer o fluxo. E estenoses que não foram detectadas no mapeamento pré-operatório, isso é uma realidade, porque a gente vivenciou isso não em fístula, mas principalmente em revascularização de membro inferior. Nós temos um aparelho mais antigo lá no hospital, que na época que a gente foi fazer a compra, eu confesso que eu fui meio inocente na configuração do equipamento, eles mandaram um equipamento com transitor linear de uma frequência altíssima. Quer dizer, na verdade não era altíssimo, era de 7 a 12. Então, serve para a maioria dos casos que a gente vai fazer exame superficial. Só que ele era tão ruim para fazer uma carótida, por exemplo, que o próprio técnico falou, doutor, não é melhor você pegar um transdutor de 5 a 8? O tipo do doente que a gente tem aqui é muito melhor. Só que para mapear a veia, é um transdutor horroroso, extremamente granulado, uma frequência muito baixa, e aí a gente começou a ter erros de mapeamento de veia, principalmente para revascularização, que a gente faz muito, porque a gente não conseguia ver legal. Então, isso é um fator importante da questão técnica, né? Você tem que usar o transdutor com a frequência mais adequada possível. E, frequentemente, em mapeamento venoso, frequências altas, né? Começando a partir de 7, mas pode chegar até 16 MHz que seja. E você vai adequar no momento do exame. Lembrar, isso eu percebo muito com o pessoal que vem aprender com a gente. Vocês têm que conhecer o aparelho. Mesmo que você não conheça os detalhes do aparelho, mas vocês têm que saber que, por exemplo, um transdutor que vai de 7 a 12, você aperta um botão, você muda de 7 para 10, para 12 e assim por diante. Então, não é chegar e usar aquele preset que está ali, mesmo que o exame esteja horroroso, você tem condições de melhorar o exame se você usar a regulagem adequada. Modo B, Dynamic Range, tudo, um monte de coisa, e parece bobagem, mas uma negligência no exame desse, ele compromete. Você bobeou numa parede espessada, na intermédia cubital, que o pessoal pega muito processo venoso, pronto, você faz a fístula e dá problema porque a veia não estava boa. E uma outra utilidade é a quantificação inicial do fluxo. Você não vai conseguir aqueles 500, 600 ml por hora com uma avaliação intraoperatória, mas pelo menos você tem uma ideia se há algum problema mais grave. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Você já checar, ver se não tem, se o fluxo ali está por volta de 300, 400, ou tiver mais, melhor ainda. Né? Então, essa avaliação de fluxo inicial eu gosto muito de fazer. E você sai mais tranquilo do procedimento, né? Fala, putz, está ótimo. Né? Depois, o próximo exame que você vai fazer, saiu da sala cirúrgica, dentro desses primeiros 30 dias aí, a gente faz essa avaliação de maturação. Lógico, nem toda fístula vai maturar em 30, 60 dias. Mas aquilo que eu comentei no começo, você já, no primeiro momento, algumas coisas você já pode perceber. Então, por exemplo, o que a gente quer desejável? Uma veia maior que 5 milímetros, uma profundidade menor que 5 ou 6 milímetros, um fluxo entre 500 e 600 ml por minuto e pelo menos 10 centímetros de tensão para a punção. Isso é o mundo ideal, né? Mas não é sempre o que a gente vai encontrar. Então, eu peguei aqui uns exemplos do que a gente fez. Então, esse aqui é um paciente que a gente fez uma fístula no consultório, é uma radiocefálica, porque a gente vê aqui a região da cubital. Então, ela vem desde do punho, a gente faz uma imagem estendida. Eu gosto muito dessa imagem estendida, que me dá essa noção legal do diâmetro médio da veia. Então, lembra que o ideal aqui, esse paciente estava com 30 dias de fístula, o ideal é que a veia tenha pelo menos 5 milímetros, certo? Só que em nenhum momento ela está com 5 milímetros. Porém, em nenhum momento ela está com 2 milímetros. Então,
Para mim, isso é uma fístula boa. Esse paciente era um paciente pequeno, né? Então ele é um paciente bem baixinho, magrinho. Provavelmente ele não ia crescer uma fístula nos primeiros meses, tanto quanto 5 milímetros como você deseja. Então, esses números a gente tem que tomar muito cuidado, porque você fica com 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros na cabeça e acha que qualquer fístula que der menos que 5 milímetros não vai ser utilizável do ponto de vista de ultrassom. Né? Falar, a veia não está boa porque não tem 5 milímetros. Não, não é assim. Vamos com calma. Lembra que tem a questão do fluxo também. Então, a gente marcou aqui, essa veia não tem mais do que 5 milímetros média. Aí, vamos para o segundo critério, profundidade. Então, usando esse mesmo mapeamento estendido, que nem todo mundo tem esse software, essa função no equipamento, você pode fazer pontualmente. Você vai medindo naqueles pontos que você acha que é mais crítico. Você medir um ponto ali, putz, isso aqui tá meio profundo, paciente meio gordinho, e tal, mede ali. Então, se você detectou que aquele ponto ali tem 7 milímetros de profundidade, 1 centímetro de profundidade, isso deve ser anotado no laudo, porque para evitar a punção naquele ponto. Se esse lugar for no segmento proximal do braço, pouco importa, porque raramente vai ter punção ali. Mas se ele for no antebraço, isso é importante. Então deve ser. Então, eu faço essa imagem estendida e mando essa foto, que é uma foto. Você não precisa nem ler laudo, está aqui bonitinho, que está a questão da profundidade da veia cefálica. A outra questão é o fluxo, né? Então, o fluxo ideal é que a gente tenha que ter pelo menos 500 ou 600 ml por minuto, uma fístula com veia. E nesse caso aqui, a gente mediu 1.200 ml por minuto. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu acho que eu não vou falar lá na frente sobre medida de fluxo. Então, nós temos, por enquanto, dos 3 critérios que a gente avaliou, 2 critérios muito bons, né? A profundidade e o fluxo. E, por último, a extensão de pelo menos 10 centímetros para punção. E aqui eu tenho, nessa imagem estendida também, cada setinha dessas que vocês estão vendo amarela é 1 centímetro. Então, eu tenho uma fístula com uma extensão muito grande para ser puncionada num plano bem superficial. Então, aqui não há técnico que possa reclamar que não tem lugar para puncionar essa fístula. Dando um toquinho básico aqui em relação à fístula com PTFE, nós temos aqui uma fístula com um fluxo de 900 ml por minuto, então o ideal, acima, no caso de fístula com PTFE, acima de 600 ml. Então, aqui a gente tem um acesso com PTFE de 900 ml por minuto, mostrando que está tudo bem. Só para, não é o tema dessa aula, só para a gente lembrar que as fístulas com prótese, o ponto mais crítico costuma ser a anastomose venosa. É ali que você tem que olhar com bastante carinho. Em relação à falha na maturação, a gente tem alguns fatores que a literatura deixa bem claro aqui. Então, por exemplo, mulher é um fator de taxa de risco para não maturação, aumenta em 3,8 vezes o risco de não maturação. Presença de doença coronariana, aumenta em 6 vezes o risco de não maturação. Diabetes, aumenta em 6 vezes. E o diâmetro da veia de outflow, de eferente, também é importante, mas repara que o fator de risco, o risco dela ser um fator importante não é tão importante quanto os demais fatores. Então, essa questão ele deve ter usado nesse trabalho aqui 5 milímetros de diâmetro da veia, e não foi tão relevante quanto o sexo, presença de doença coronariana e diabetes. Essa também é um trabalho bem legal, porque o cara fez uma avaliação com 2 semanas de confecção da fístula. E aí, ele fez uma coisa que é uma tendência agora para a gente fazer, que é analisar o fluxo, não só na veia eferente, mas também como na artéria doadora. E isso é importante por o seguinte, por que talvez com o tempo a gente tenda a mudar essa avaliação de fluxo para a artéria doadora? Porque com o tempo a veia fica muito tortuosa. E aí fica muito complicado você medir fluxo. Então, você tendo o parâmetro do tempo, 2 semanas aqui, de como ficou o fluxo na artéria doadora, ele passa a ser seu parâmetro de acompanhamento. Então, vamos lá. O fluxo na artéria doadora com 2 semanas. Aquelas que não maturaram tinham um fluxo médio de 299 mililitros por minuto, enquanto aquelas que maturaram tinham um fluxo muito maior, de 431 mililitros por minuto na artéria. Diâmetro da anastomose, com 2 semanas. Aqueles que tinham
um diâmetro de 3,7 não maturaram menos do que aquelas que tinham um diâmetro maior de 4,5. O diâmetro da veia cefálica, justa anastomótico, você vê que não houve diferença estatística. Em compensação, o fluxo na veia eferente teve diferença significativa. Então, aqueles que tiveram um fluxo de 357 mililitros por minuto em média, não maturaram, enquanto aqueles que tiveram um fluxo médio de 531 maturaram. Então, resumindo aqui, se você faz um exame com 2 semanas para testar a maturação, os critérios que são importantes: alto fluxo na artéria doadora, alto fluxo na veia cefálica e diâmetro da anastomose. São critérios que poderiam já predizer o risco de não maturação dessas fístulas. Aqui é um estudo mostrando que a ideia era fazer uma avaliação de como essa fístula se comportaria com um exame feito 2 semanas depois que você faz a fístula. Então, o que esse estudo mostrou? Uma melhora da permeabilidade das fístulas que tinham distúrbio de fluxo precoce, com 2 semanas, mas ainda inferior àquelas sem distúrbio de fluxo no mesmo tempo. Ou seja, se você detecta que há um distúrbio de fluxo com 2 semanas e você faz uma intervenção, ela melhora do que se você não fizesse intervenção. Porém, ainda não é tão boa quanto aquelas que não tinham distúrbio de fluxo com 2 semanas. Ou seja, no melhor dos mundos, você não tem distúrbio de fluxo com 2 semanas, vai ter uma maturação melhor. Aquelas que têm distúrbio, você intervém, melhora, mas não chega igual aquelas que não tinham distúrbio. E aquelas que você tem distúrbio de fluxo e não intervém, o resultado é pior de maturação. Agora, também tem estudos mostrando que não teria muita lógica você fazer ultrassom para avaliar a maturação. Então, esse estudo aqui mostra o seguinte, que aqueles pacientes que tiveram uma maturação com sucesso, não teve diferença estatística daqueles pacientes que fizeram um Doppler seletivo, ou seja, não deu frêmito, só tem pulso, o frêmito fraco, ou a veia não dilatou clinicamente. Então, esse é um Doppler seletivo, você vai lá e faz o Doppler. Ou então aqueles pacientes, não, todo mundo vai fazer Doppler para avaliar a maturação. Então, o que esse estudo mostrou? Que é mais interessante que você indicasse o duplex seletivo naqueles pacientes que tivessem alguma indicação, e não fazer o de rotina. Então, a gente tem aí fatores a favor e fatores contra você fazer o Doppler de rotina no paciente em maturação, em risco durante a maturação. Eu dou uma dica para vocês aqui. Estudo é estudo, vida real é vida real. O estudo serve para basear para a gente, mas eu acho que a vida real pode te ensinar algumas coisas. Você pode aprender sobre o seu doente. Se você faz fístula e você faz uma rotina de maturação para avaliar a maturação, você conhece a qualidade do seu trabalho. Então, depois de um tempo, você pode chegar à conclusão de que não precisa de um Doppler de rotina para esse paciente com fístula. Essa é a minha sugestão que eu dou. Vou dar um exemplo paralelo, não tem nada a ver com fístula, mas o que acontece? Doppler pós termoablação de safena. Até 2 meses atrás, eu fazia de rotina. O paciente chegava lá no consultório com 1 semana de cirurgia para eu ver como é que estava. Eu sempre fazia Doppler de rotina para avaliar se tinha HIT e para avaliar se estava fechado. De 2 meses para cá, eu estou fazendo seletivamente. Naqueles casos que foram mais complicados, naqueles casos que eu tive alguma dúvida, porque eu cheguei à conclusão ao longo desses 10 anos que a gente faz termoablação, que realmente, se o doente está bem, não teria muita necessidade de fazer. Então, às vezes você se assusta mais do que ver a necessidade. E se você olhar a literatura, principalmente o que o Kebnick fala em termos de termoablação, o certo seria não fazer mesmo. Né? Então, eu acho que durante um tempo é importante para você aprender a sua rotina, você entender a sua técnica, você melhorar os seus skills. E aí, a partir dali, você faz uma coisa mais seletiva. Como que é o cálculo de fluxo? Isso aqui é uma pergunta bem frequente, isso aqui é muito... As pessoas sempre têm muita dúvida com isso. Então, eu vou tentar descrever para vocês como funciona. Não sei se vocês vão conseguir ver o rabisco aqui. Quando a gente abre Você está lá fazendo um exame de fístula, você quer analisar o fluxo. O que o fluxo é? Você tem
você tem que saber algumas coisas. Primeiro, a velocidade média desse vaso. Segundo, o diâmetro desse vaso, porque a partir do diâmetro desse vaso, a gente vai calcular o raio desse vaso. E a partir do raio, você consegue calcular a área do vaso. E aí você aplica a fórmula. Velocidade média vezes a, a área do vaso, a secção transversa do vaso, vezes 60, que é 60 minutos de um minuto. 60 segundos de um minuto. Então, você entra lá no seu aparelho, cada aparelho tem um jeito de calcular, mas essas informações você tem que ter. Você tem que ter a velocidade média do espectral, você tem que ter o diâmetro do vaso para poder calcular o raio, que é para poder calcular a área, e aí depois ele transforma isso numa fórmula e te dá em termos de fluxo de mililitros por minuto. Então aqui, vamos lá. Primeira confusão começa aqui. Cada aparelho, em alguns aparelhos você tem escolha, outros aparelhos você não tem escolha. Você pode ter a velocidade média, que é essa que eu estou traçando em vermelho aqui. Estou bom hoje. Ou você pode ter a velocidade média de pico, que é essa que o meu aparelho, traçou. No meu aparelho, essa velocidade chama-se TMAX. Então, é a média da velocidade de pico. Né? Então, ele vai no envelope da curva. Enquanto outros, se eu botar o TAMED, ele vai calcular a velocidade média. O interessante é que a maioria dos trabalhos, se o Marcos Borges ainda estiver aí, ele podia até dar ele tem bastante experiência com fístula, ver que ele tem uma informação adicional. A maioria dos trabalhos, quando vai falar em volume, ele fala volume e fluxo. Mas não especifica, mesmo na metodologia do trabalho, se foi feita até a max ou até a média. Então, no geral, você usa o que o aparelho te sugere, ou que ele tem disponível, ou que você vai usar como parâmetro. Porque o mais importante de qualquer segmento é parâmetro inicial. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente mediu a partir do TAMAX. Eu tenho um fluxo de 1.200 ml por minuto. Para uma veia desse tamanho, eu acho difícil. Então, mais justo aqui, talvez, se fosse calcular o TAMED. Aí daria, talvez, um fluxo menor. Né? Talvez não, vai dar um fluxo menor. Bom, o aparelho te deu para você fazer a velocidade média, então você tem algumas possibilidades. Então, o que eu gosto de fazer? Eu seleciono vários ciclos cardíacos. Selecionando vários ciclos cardíacos, se tiver alguma arritmia, ele calcula a velocidade média em termos daquela arritmia. Se não tiver arritmia, teoricamente, você poderia pegar só uma onda. Porque a velocidade média dessa vai ser igual a essa, vai ser igual a essa. Então, geralmente, eu faço o seguinte, eu pego 3 ondas, faço um traçado, porque se houver alguma falha do traçado, eu posso eliminar essa onda depois, eu recalculo novamente. Tá? Ele calculou a velocidade média, vai te dar a velocidade média, está aqui. Ó. 121 centímetros por segundo. Aí ele abre um caliper, você vem aqui em cima e mede o diâmetro. O ideal é você medir o diâmetro muito próximo onde está o seu volume de amostra. Há alguns trabalhos alguns equipamentos que usam o próprio volume de amostra, o diâmetro desse volume de amostra, como sendo o diâmetro do vaso. Um aparelho que eu tinha antigo, da Diasonics, ele fazia isso. Ele pegava o volume de amostra, você centrava ali direitinho, e ele, a partir daquele diâmetro do volume de amostra, ele calculava o raio e a partir daí a área. Eu acho que é daí que vem a explicação para você abrir o volume de amostra ao máximo para poder pegar todo o fluxo que existe nessa fístula. Se você analisar aqui do ponto de vista de fluxo, esse é um fluxo turbulento, não teria muita lógica você usar o volume de fluxo, o volume de amostra tão grande, porque como o fluxo é turbulento, ele é turbulento em qualquer lugar. Teria mais lógica você usar o volume de amostra maior se o fluxo fosse laminar, porque você pegaria velocidades mais baixas na periferia, mais altas no centro. Como é turbilhonado, eu não vejo muita lógica nisso. Tá? Então, mas de qualquer maneira, historicamente, a gente usa o volume de amostra do tamanho máximo que puder até o limite do vaso. Okay? Então, ele calculou aqui a área do vaso a partir desse diâmetro que está aqui. Então, esse diâmetro, ele tira o raio, e R ao quadrado, transformou em área. Aí ele joga na fórmula, multiplicado pela TA max, multiplicado por 60, e deu aqui 1.200 ml por minuto. Então, o que vocês têm que fazer com medida de fluxo é descobrir na sua máquina como funciona. Se você não tem uma pessoa que possa te ajudar a descobrir isso, existe um negócio chamado manual, que geralmente ajuda e a gente consegue fazer. Tá? E se você não conseguir fazer, liga para o técnico ou pergunta para alguém que está acostumado a fazer. Mas, geralmente, nos manuais do equipamento está muito claro como você proceder para fazer essas medidas.
Bom, a fave está madura, né? Então a fístula está ok, está tudo maduro, bonitinho. Então, por que se solicita um ultrassom? E aí é que a maioria das vezes chega para você vindo do nefrologista. Então, queda do fluxo na diálise, então a dose de diálise está diminuída, aumenta a pressão venosa ou edema do membro, dor na mão espontânea durante a diálise, dificuldade de pulsão e canulação e tumores e sangramento. Então, esses 5 itens aqui, eu acho que resumem 90% dos pedidos de Doppler de fístula, pedido pelo nefrologista. São esses os motivos. E lembra, conversar com o paciente ajuda bastante. Então, vamos às lesões. Então, existem esses montes de critério, né? Critério para tudo. Então, para a artéria doadora, a gente usa um critério muito parecido com o critério de artéria periférica. Então, uma estenose hemodinamicamente significativa, se tiver um índice sistólico, lembrando que o índice sistólico é a velocidade de pico sistólico no ponto onde há o maior distúrbio de fluxo, pela velocidade prévia a esse ponto onde há distúrbio de fluxo. Na anastomose, o critério visual eu gosto muito, eu não dou muita bola para a velocidade acima de 400 centímetros por segundo, tem muita fístula normal que dá essas velocidades na anastomose, então eu gosto muito mesmo de ver a anastomose. São estruturas superficiais, quando tem lesão estenótica, você consegue ver no modo B, quanto mais no power Doppler ou na cor. Então, eu particularmente não dou muita bola para a velocidade em anastomose. Agora, costumo dar muita bola para a velocidade naquele ombrinho da anastomose da veia, onde acontece muita lesão. Sai a anastomose, a veia faz aquela curvinha, ali é um ponto de turbulência importante, porque é uma queda da força de cisalhamento. Então, ali já começa a ser significativa a questão da velocidade. E da veia eferente, a mesma coisa. Você vê a redução da área, que frequentemente você consegue medir no modo B, um índice histórico maior do que 2,5 e velocidade de ciclo histórico acima de 400, lembrando dessa questão de velocidade, tem que tomar muito cuidado. Gente, anastomose em fístula tem várias formas de você fazer um diagnóstico. Não vale a pena ficar preso só à velocidade, decoreba de velocidade. Isso não é para gente. Isso é para quem, assim, a tabela não funciona aqui. Você tem que olhar, entender. Você pode ver no modo B, são vasos superficiais, você pode ligar a cor, são vasos superficiais, você vai conseguir fazer medidas lineares, você pode avaliar o fluxo. Então, são vários critérios que entram em jogo, não somente velocidade. E lembrando sempre que a gente usa velocidade porque durante muito tempo, o ultrassom tinha imagens muito ruins. Se o ultrassom fosse inventado hoje, duvido que a gente usaria tanta velocidade para qualificar lesões estenóticas. Então, vamos lá. Lesão na artéria doadora. Aqui é um caso de uma artéria radial que está com uma velocidade bem alta, né, por causa da fístula, resistência baixa, mas olha que interessante isso aqui, ó. Aqui é um ponto que eu estou analisando. Você já nota aqui uma artéria bem calcificada. E aí depois a gente vai chegando mais distal. Você já vê turbulência, falha, a velocidade que era de 108 passou para 362. E depois da estenose você tem uma queda de velocidade, uma desaceleração da onda. Tá? Então, a fístula já foi confeccionada, mas existe essa lesão. E o fluxo na fístula está dando ali 395 mililitros por minuto. Aqui é uma estenose da veia eferente, já no intraoperatório. Então, a gente confeccionou a fístula, esse é um paciente nosso, e já no intraoperatório a gente percebeu que a gente devia ter feito essa anastomose em outro lugar, porque a veia estava problemática. E aí a gente acabou tendo que desfazer e fazer novamente, um pouco mais proximal. Repare a velocidade, ó, 586. Mesmo que eu não tenha um parâmetro prévio, que está muito próximo da anastomose, isso aqui não é uma velocidade normal de uma fístula em condições iniciais. A gente pode ter síndrome do roubo. A síndrome do roubo ela tem um fenômeno do roubo e tem a síndrome do roubo. Esse caso aqui da foto é uma síndrome porque o paciente tem sintomas mesmo, né? Sinais e sintomas. Então, tem isquemia da mão, se a gente vê essa mão lagosta aí, já com uma lesão trófica. E do ponto de vista de ultrassom, o fenômeno que a gente vai ver é isso aqui. Ó. Então, nós temos aqui uma fístula, essa região, esse negócio está aparecendo, ver se eu consigo apagar tudo aqui, apagador, borracha, apagador, acho que foi. Não, não foi. Mas vamos lá. Essa parte que está em laranja é a artéria eferente, o segmento eferente da fístula. A anastomose está nesse ponto aqui, e esse segmento aqui é a artéria braquial distal à fístula. Então, se a gente olhar o mapa de cores que está aqui, ó, esse segmento está indo em direção à mão, alimentando a fístula, e o segmento pós-anastomótico está trazendo da mão.
Então, a gente tem aqui um fenômeno Doppler fluxométrico de roubo. Não necessariamente significa que o paciente tem a síndrome. Então, a gente tem aqui a artéria, agora com Doppler mesmo, né, com espectral, artéria doadora, pré-anastomótica, o ponto da fístula, e aqui distal a fístula. Então, distal a fístula, a gente tem inversão no mapa de cores. Repara que eu não mudei o mapa de cores em nenhuma foto, só que inverteu o espectral. Então, a gente tem essa imagem aí. Então, o ponto pré-anastomótica onde é positivo. Na anastomose, você tem lá aumento de velocidade típico da anastomose, e distal anastomose, você tem um fluxo reverso. E aí a gente pode fazer uma manobra, que é comprimir a fístula, e aí observa essa inversão do fluxo. Então, aqui eu estou fazendo essa análise da artéria braquial distal anastomose. Né? Então, a anastomose está aqui, eu olho na foto da esquerda, onde está essa bolinha, eu estou com o transdutor distal, eu aperto a fístula, e o que a gente vai ver é isso aqui. Ó. Então, o que a gente vai ver é isso aqui. Ó. Nesse primeiro momento, ela está negativa, porque está roubando. Aí eu aperto, o fluxo fica positivo, distal anastomose. Quando eu soltar a mão novamente, o fluxo vai ser roubado para a fístula e ela volta a ficar negativa. Então, isso é uma forma rápida de você avaliar essa questão do roubo. Você pode ter pseudoaneurisma. Esse caso aqui é interessante, porque o pseudoaneurisma não é da veia. A paciente ela foi fazer diálise, houve uma punção, cresceu um pseudoaneurisma, ela estava com muita dor, ela chegou para a gente já no pronto-socorro com a mão em garra, já estava uma semana com essa lesão, e aí no primeiro momento a gente achou que era um pseudo da própria fístula, quando a gente foi ver, na verdade era da artéria braquial, a punção foi feita na artéria braquial. Nós levamos essa paciente para cirurgia, nem deu para fazer trombina, porque tinha uma lesão neurológica e a gente precisava descomprimir. Aqui embaixo você vê a artéria, no longitudinal, a artéria no longitudinal e o furinho aqui. A gente operou, mas a paciente ficou com lesão neurológica definitiva. Oclusão das veias de drenagem, né, da cintura escapular, então essa é a imagem típica, né? Então você tem uma circulação colateral e frequentemente a gente tem aquilo que eu chamo de tábua de pirulito. Quem é do interior vai lembrar, quem é velho que nem eu ia lembrar que no interior a gente tinha um cara que passava vendendo pirulito e ele tinha uma tábua, e essa tábua é onde ele colocava os pauzinhos do pirulito e ficava tudo espetado. Então, esse é o paciente que chega para a gente com tábua de pirulito, cheio de punção, das punções prévias da subclávia, da jugular. Então, a gente tem esse padrão de fluxo aqui, né? Então, essa aqui é bem interessante, porque é o seguinte, a gente tem uma fístula, artéria braquial, a veia cefálica, então uma braquiocefálica, e quando chega aqui na cintura escapular, o fluxo está invertido para a veia jugular externa, ou seja, tem uma obstrução proximal na veia subclávia, então o fluxo chega pela fístula, pela axilar, e desvia pela jugular externa. E aí, muitas vezes, ela faz uma colateralização com o outro lado. Esse caso também é bem interessante, uma oclusão do tronco braquiocefálico venoso, e aí, quando a gente insonou a jugular, a gente tinha uma jugular batendo para cima. Então, por quê? O fluxo vinha pela fístula, encontrava obstrução no tronco braquiocefálico venoso e subia pela jugular. Aí você tinha a carótida e a jugular interna com o mesmo sentido de fluxo. Você pode ter coleções perianastomóticas, né? Frequentemente periprótese, né? Então, por infecção mesmo, né? Bem nítido, você tem a prótese aqui, uma coleção enorme, provavelmente infecciosa. E qual é a hora de recomeçar a vigilância? É isso aí. Ó. Então, esse é um paciente que a gente fez uma fístula uns anos atrás, evoluiu com uma estenose na veia cefálica no braço, e aí nós fizemos uma angioplastia ecoguiada e tudo começa aqui de novo. Então, fizemos a angioplastia, fizemos o controle intraoperatório, vimos que houve uma melhora no intraoperatório e esse paciente segue depois para a vigilância habitual. Todos os pacientes que fazem uma intervenção, a gente precisa depois fazer um segmento mais estreito também. Então, gente, era isso aí. Desculpa aí pelos
percalços no começo, mas, de qualquer maneira, esse material vai ficar gravado, eu vou publicar depois no site, no blog do curso, eu vou avisar para vocês, e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente pode discutir um pouquinho aqui.